Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aula de número 66 de 2014, aula de quinta-feira. Iremos abordar o sistema de gerenciamento eletrônico do Ford Focus 1.6 motor Sigma. Dá um aqui ao pessoal que já está linkado, mandando mensagem, ó. O pessoal da Auto Rafim já mandou mensagem. Também quem está assistindo a aula, Edu Pereira, Antônio Ida, Kennedy Santos, Magno Bertoldi, pessoal lá de Minas Gerais, de Timóteo, Valdir Caetano Fernandes, seja bem-vindo, Juliano Freitas, Washington Nascimento, Zé Almir, lá do Piauí, também nos acompanhando, Jairo da Silva Lê, Givanildo Amorim Gama, Giba Brás, muitos alunos linkados em mais uma aula aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Sejam todos muito bem-vindos para iniciarmos então essa aula de número 66 de 2014. Vamos lá. Hoje, tema da aula, o gerenciamento eletrônico do Ford Focus 1.6. Hoje, o nosso sexto encontro deste tema, iremos abordar sensor parte 3. Então, já entrando na terceira parte dos sinais de entrada para essa unidade de comando eletrônico Bosch que equipa o Ford Focus 1.6, 16 válvulas, motor Sigma. Semana que vem teremos dois motores 1.6, 16 válvulas aqui no seu Mac, né? Semana que vem iniciamos as aulas do Palio, né? Com motor e torque 1.6, 16 e o Ford Focus também com motor 1.6, 16, né? Teremos briga de motores 1.6, 16 válvulas no seu Mac aqui semana que vem. Bom, tema da aula passada foi sinais de entrada, abordei borboleta e pedal do acelerador. Dois importantes sinais que são duplos também. Claro, temos dois sinais, duas respostas do sensor do pedal para a unidade de comando eletrônico e duas respostas, duas informações lá do corpo eletrônico, onde temos o sensor de borboleta que envia sinal para a unidade de comando eletrônico. Então, parece que são dois sinais. Não. São dois sensores, cada um com dois sinais. São 4 sinais que chegam para a unidade de comando eletrônico. 2 do pedal, 2 da borboleta. Tamanha a importância, pessoal, desses sinais. Tanto é que sem o sinal de pedal ou sem o sinal da borboleta, para a aceleração, o sistema de controle eletrônico do acelerador para de funcionar. Porque não tem como comandar a borboleta se não se tem o pedal. Não tem como, tendo pedal, comandar a borboleta. Não dá. Porque o atuador fica perdido. Precisa do sensor lá no atuador. Então, borboleta e pedal são sinais importantes e necessários para o funcionamento do motor. Ok? E a aula de hoje, aula de sensores também, dessa injeção Bosch ME 17.8.5, aula 6, MAF e detonação. Então, legal. O sensor MAF não é tão comum, né, na maioria dos modelos. Temos MAF? Temos, mas são poucos carros que usam MAF. E o detonação cada vez mais presente nos veículos, tá? Só para complementar, né, um conhecimento sobre a aula passada, sempre que o sistema Bosch tem a nomenclatura ME, esse ME no início do código, né, 17.8.5, esse ME, né, é o que? Motronic Electronic. Motronic é o nome de injeção para a linha Bosch. Esse E é de eletrônico, ou seja, sempre que temos uma denominação na injeção de ME, não tem cabo de acelerador. É pedal eletrônico, corpo de borboleta eletrônico, ok? Fica bem claro isso para vocês, legal? Então vamos lá falar sobre o MAF, sobre o
detonação, sempre lembrando, não confundam MAF com MAP. Parecidos, um tem o F no final, o outro tem o P no final, tá? Ou seja, para gravar bem isso, pense sempre assim, ó. O MAP é de P, é de pressão atmosférica, tá? O MAF é F. Lembre de fio aquecido, porque é o sensor conhecido como fio aquecido, ou placa aquecida, ou fio quente, tá? O MAF tem esse tipo de conhecimento no mercado, é aplicado como um sensor que tem um fio aquecido. Então, lembre sempre, MAF, o F no final, é o do fio aquecido. MAP, P no final, é o que mede a pressão atmosférica. São sensores diferentes, com uma qualidade e resposta de informação muito diferentes. Claro, não dá nem para comparar o custo do sensor MAP, que é bem barato, com esse aplicado no Focus, que é o MAF, um sensor bem mais caro, ok? Mas a qualidade de sinal, a resposta, a velocidade e ser um sinal digital são características do MAF. Por isso que ele é mais caro. O MAF já envia um sinal digital para a unidade de comando eletrônico. Os carros que usam MAP, o sinal vai em tensão elétrica e a ECU converte esse sinal analógico em um sinal digital. Então tem isso ainda para a ECU trabalhar. Legal? Telinha de introdução para vocês. Então vamos lá. Veremos nesta aula os detalhes sobre um sensor de grande precisão, mas pouco utilizado, né, pela maioria das montadoras, tá? Claro que tem MAF, mas é pouco utilizado, tá? A maioria usa o sensor mais barato, que é o MAP, né? Então, o sensor é o MAF, sensor que mede a massa de ar admitida. E ainda veremos o sensor de detonação desse motor. Então vamos ao Focus 1.6. Boa aula a todos. Telinha, o veículo aqui sendo apresentado e, como sempre, a nossa diagramação inicial já está recebendo os asteriscos, né, nos componentes que nós já abordamos, ó. Sinais de entrada, interruptores, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, fase, posição do pedal, borboleta e MAF. Então hoje, MAF e detonação. E na sequência veremos os atuadores, né? Ar-condicionado e os injetores, corpo eletrônico, canister, ignição, eletroventilador, partida frio e a bomba elétrica que nós já vimos, ok? Detalhes para vocês então. A medição da quantidade de ar admitido é fundamental para que a ECU calcule e programe os eletroinjetores para a correta quantidade de combustível, sempre para manter a mistura homogênea. Então é assim. Qual é a grande finalidade do sistema de gerenciamento do motor? Injetar o combustível na quantidade certa. Para quê? Para que ao misturar com o ar admitido, essa mistura seja homogênea, possa gerar uma combustão em que será queimado praticamente tudo. Não vai sobrar nada. Essa é a ideia. Agora, como que a ECU vai injetar a quantidade de combustível exata? Essa é a grande sacada. Sabendo a rotação do motor, que é fundamental, e a quantidade de ar que está entrando no motor. Essa é a sacada. A ideia é essa. Então, quanto melhor a qualidade do sinal dessa entrada do ar, melhor sairá a mistura ar e combustível. Por isso que carros mais caros, carros mais top, sempre são sensor de massa de ar, o MAF. Ok? No Brasil que você tem aí a utilização de MAP, né, por causa do custo. Mas que nem o Ford Focus, é MAF. É um carro que já tem uma programação, um custo já diferenciado e que uma qualidade de mistura ar e combustível acima da média. Realmente, o MAF permite isso.
porque ele já dá a informação da massa de ar admitida. Aí você não tem que recalcular isso depois. Não. Essa informação já chega para a ECU. Então é importante entender que o MAF é um sinal digital extremamente rápido e que permite, né, com que a ECU faça as adequações e a mistura fique homogênea. Quanto melhor a mistura, mais homogênea a mistura, melhor será a queima, tá ok? Localização do sensor de massa de ar admitida. Eu vejo aí na tela de vocês o motor 1.6, 16 válvulas Sigma, Ford Focus Flex, né? Observem, é um motor moderno, já Flex, né? Nós temos o que, ó? A flechinha mostrando a posição do sensor de massa de ar admitido. Observaram? Está ali a flechinha, tá? Onde ele fica? Tubulação de entrada. Se é um sensor de massa de ar, tem que estar aonde? Na tubulação de entrada do veículo. Não pode sair em outro lugar, porque ele mede o ar. E ele vai estar aonde? Entre a carcaça do filtro de ar, a mangueira sanfonada e o corpo de borboleta eletrônico. Vai estar nessa localização, ó. Filtro de ar, MAF, mangueira sanfonada e o corpo de borboleta eletrônico. Então vamos lá falar da localização do MAF. Localizado na entrada de ar do motor, junto do filtro de ar, temos a medição completa deste ar admitido no motor. Assim, qualquer falsa entrada de ar após o sensor, teremos ar não medido e o motor apresentará falhas. Então é assim, a coisa tem que ser hermeticamente fechada. O que você tiver, né, de carcaça do filtro de ar quebrada, tudo que estiver aberto antes do MAF, não influencia em nada, não altera em nada. Funciona tudo perfeitamente. Passou pelo MAF até entrar no motor, não pode ter mais falsa entrada de ar. Aquela mangueira sanfonada não pode estar cortada, rachada. Vai entrar ar por ali, né? A braçadeira solta da mangueira, vai entrar ar. Coletor trincado, vai entrar ar. Vedação entre o corpo de borboleta e o coletor, vai entrar ar. Qualquer ponto que entre ar depois do sensor, meus amigos, preparem o pescoço. Por que prepare o pescoço? Quando você for dirigir um carro que usa MAF e você tem uma falsa entrada de ar depois do MAF, o carro dá cada cabeçada, umas engasgadas que o pescoço vai para frente e para trás com tudo. O engasgo é violento. Violento. Muita atenção, hein? Não pode ter falsa entrada de ar, tá? Tem até o hábito, né? Na hora de testar esses carros, para saber disso, eu desencaixo o MAF da carcaça do filtro de ar, vejo ali se dá para fechar com a mão, ligo o motor e tento fechar com a mão, tá? Ele vai encolher a mangueira sanfonada e o motor vai morrer. Legal, bom sinal, tá? Ou seja, não podemos ter falsa entrada de ar para depois do sensor MAF, ok? Muito cuidado com isso. E isso, pessoal, não aparece no scanner. Essa falsa entrada de ar, o carro dando cabeçada violenta, não é falha do MAF. Você vai passar o scanner, não vai indicar nenhuma falha. Porque o carro não tem falha eletrônica. Tem uma falha mecânica, que é uma falsa entrada de ar depois do sensor MAF, sensor de massa de ar. Então, atenção. Muita atenção com esse tipo de problema. Eu já vi, ó, várias vezes acontecer em carros que lava-se muito o motor, né, que resseca essa mangueira sanfonada, que deixam a braçadeira solta, tá? Atenção. O MAF é muito rápido, é muito preciso, mas ele mede o ar que passa por ele. O ar que está entrando por essa falsa entrada de ar
que não está sendo medido, o MAF não tem culpa. Vai entrar mais ar no motor e o MAF está dizendo que está entrando menos. O que o módulo acredita? No MAF. Ele vai injetar mais ou menos combustível? Menos. Pronto. O carro dá cada cabeçada violenta. O engasgo é muito, pessoal. Mas muito forte mesmo, tá? Telinha de vocês em detalhes, né? Mas o sensor, né? Um pouco mais perto. E principalmente, ó, isso que eu falei, ó. Olhem a mangueira sanfonada. Olha em detalhe a mangueira sanfonada, ó. Ela tem 1, 2, 3, né, posições que pode sofrer ressecamento, rachar, ter aí falsa entrada de ar. Tem 3 posições ali. É a abraçadeira depois do MAF, é a abraçadeira no corpo de borboleta. Todos esses são pontos que não podemos ter falsa entrada de ar, tá? E claro, né? Não se esqueçam de coletor de admissão, o próprio corpo em relação ao coletor, bico injetor em relação ao coletor, os anéis O-rings, aqueles anéisinhos de borracha. Se ali entrar ar, pessoal, o MAF não está indicando. Essa é a diferença. Se fosse um carro com MAP, não daria diferença. Um carro com MAP, o MAP continuaria medindo a pressão. Não teria problema com MAP. Mas com MAF, o negócio é sério. Vai dar falha mesmo, tá? Então muita atenção com esse pequeno, mas importante detalhe, ok? Em destaque agora o sensor, observem, ó, o sensor, né, é fixo numa carcaça plástica. O sensor em si, pessoal, é só o elemento ali, ó, que está parafusado nessa carcaça plástica, onde nós temos o chicote. O sensor é aquela peça. Lógico, ela vai entrar na carcaça plástica, mas o sensor em si é só aquela peça. O restante é o quê? É a carcaça, tá? Que vai servir para fixar na carcaça do filtro de ar e na mangueira sanfonada, tá? O sensor não é muito grande, ele é pequeno, mas ele é de uma precisão grande. Isso sim. Realmente, o sensor MAF tem uma precisão grande de trabalho. Vamos lá. Trata-se de um sensor duplo. Ué, por que duplo? Porque ele informa para a unidade de comando eletrônico a massa de ar admitido e ainda a temperatura do ar admitido. E essas duas informações são necessárias para a correta medição da quantidade de ar que entra no motor. Então temos o quê? Temos duas informações, MAF e temperatura do ar. Por que temperatura do ar? Porque para o MAF funcionar, ele precisa saber a temperatura do ar. O MAF é assim. Ele tem que ter um sinal de referência, que é a temperatura do ar. Para poder aquecer, né, essa placa de aquecimento, tá? Que tem um fiozinho na ponta, 100 graus acima da temperatura de ar admitido. E aí, conforme o ar passa por essa placa, onde tem o fiozinho aquecido, tira calor desse fiozinho aquecido. Tira calor desses 100 graus mais a temperatura ambiente. A plaquinha eletrônica do sensor vai ter que aquecer esse fio novamente. É essa corrente necessária para aquecer o fio que vai resultar no valor de massa do ar. Quanto mais ar entra, mais esfria o fio aquecido. Mais tem que aquecer. Então é assim. Quando está em marcha lenta que entra pouco ar, tira pouco calor. Quando está em alta rotação e o fluxo de ar é bem grande, está em que? Baixa rapidinho a temperatura do fio. Tem que compensar isso rapidamente. Indica uma massa de ar maior admitida. Então, por isso que nós temos já essas duas informações. Massa do ar e temperatura do ar admitido. Porque é uma informação importante para o próprio sensor MAF funcionar. Para ele mesmo funcionar, já é necessário a temperatura do ar admitido. Telinha de vocês, em destaque agora o chicote, ó.
Observem os dois parafusos que fixam o sensor e o chicote elétrico, tá? E vamos aos pinos. Olhem bem, ó. São 6 fios ligados a este sensor. Meia dúzia de fios. Vamos ver onde eles estão ligados e qual é a função de cada posição desses fios. Vamos lá. São 6 fios, sendo terminal 1 está ligado ao A013 do módulo, é o 5 volts do ECT, que é o sensor de temperatura do ar. Esses 5 volts, pessoal, é aquele 5 volts com controle de tensão, né? O módulo manda 5, o sensor vai aterrando, cai essa tensão. Por essa diferença de tensão, o módulo sabe a temperatura do ar na admissão. Pino 2, A033, é o massa do ECT. Pino 3, A010, é o sinal de resposta do MAF. Pino 4, A9, é o massa do MAF. 5, outro massa do MAF. 6, positivo 12 volts do MAF. Está ligado ao F35. Então aí, 6 fios. Temos 2 fios que são do sensor de temperatura do ar admitido e os outros 4 são do massa de ar admitido. A peça é uma só. Os dois, temperatura e massa de ar admitido, estão na mesma carcaça. Não dá para fazer nada separado. Dá para medir separadamente. Isso eu consigo fazer. Mas trocar, não tenho que trocar, né? É um componente único aqui, tá? Para entenderem melhor como que o MAF funciona, né? Como é um item que não se fala todo dia, né? Porque nem todos os carros possuem MAF, né? Aliás, né, no Brasil é minoria, né? Vamos ilustrar aqui, ó, e entender, né? Nessa ilustração da própria Ford, ó, Ford Mass Airflow Sensor, o sensor de massa de ar admitido padrão Ford, tá? Temos o que nessa figura? Nas setinhas em vermelho, a passagem forçada do ar. Por que passagem forçada do ar? Porque assim, quando o motor funciona, que o pistão desce, PMS ao PMI, quando ele desce, com a válvula de admissão aberta, ao descer ele provoca o que? Uma sucção. Provoca isso. Vai puxar ar, né? Trabalha como uma bomba, né? Vai puxar o ar para a câmara de combustão. Esse ar, ele vai entrar pelo filtro de ar, pela carcaça do filtro de ar, passar pelo sensor MAF, tubulação, né, sanfonada, corpo de borboleta, coletor e câmara de combustão. Ao passar por esse fio aquecido, que é o verde aí na telinha de vocês, né, teremos o quê? Ele vai retirar calor desse fio aquecido, essa plaquinha com fio aquecido. Ao retirar o calor, automaticamente o sensor de massa de ar, a sua plaquinha eletrônica, vai ter que aquecer de novo. Só que tudo isso é muito rápido. Essa plaquinha eletrônica dá a informação para o módulo da massa do ar admitido. Olhem na outra foto, do lado direito, dá para ver em verde, né, o sensor em si. Tá? Em verde é o massa de ar e acima, onde tem a setinha, né, é o sensor de temperatura do ar. Temos o quê? 2 sensores, 2 informações em uma mesma peça, com o objetivo de informar para o módulo quanto ar está entrando no motor. E o módulo tem a informação da massa, da temperatura e mais rotação do motor. A precisão da qualidade de informação é altíssima. É altíssima. Fica simplesmente maravilhosa, porque é sinal digital, é um sinal de qualidade que o módulo entende rápido e já programa rapidamente os injetores, a ignição e por aí vai. Tá? Então está aí a telinha da função, né, do sensor de massa de ar admitido desse sistema. Ok?
Por falar em função, né, vamos ver aqui as funções, né, em si. O sensor de massa de ar possui um sensor que durante a passagem do ar é resfriado, né, que é o fio quente. E o seu circuito eletrônico deve aquecê-lo, sempre a 100 graus acima da temperatura do ar. Essa corrente do circuito é o cálculo real da massa do ar admitido. É essa a função. A corrente vai gerar isso, tá? É a massa do ar admitido. Entendo sempre dessa forma, tá? Então, assim temos o quê? Um controle preciso, uma massa de ar admitida, medida. E a grande vantagem, o sinal já é digital. Não tem que ficar calculando ou transformando ele em digital, não, tá? Telinha do scanner, eu consigo acompanhar, né, no scanner os valores do massa de ar admitido. Veja aí, ó, a setinha vermelha indicando nas leituras do scanner, né, ó, massa de ar, né, e o valor dele. Nessa tela tá 0, porque o motor está desligado, né, tá parado o motor, ok? E aí você tem o quê? Valores. Consigo medir, então, o sensor MAF no scanner e também consigo medir o sensor massa do ar, né? Medindo, olhando a peça. Vamos lá, há valores que vão somar esse conhecimento de vocês, que é muito importante, porque sensor de massa de ar não se vê todo dia na oficina, não é? Temperatura do ar do motor. Aproximadamente 1.6 volts, com o motor, né, o ar, desculpe, né, 34 graus Celsius, então, temperatura do ar, sensor de temperatura do ar, 1.6 volts, com 34 graus do ar. Claro, ele é NTC, igual todo sensor de temperatura, né, aumenta a temperatura, diminui a tensão, tá? Então, se o ar estiver mais frio, 20 graus Celsius, aumenta a tensão. Se o ar está mais quente, 40 graus, diminui a tensão. Então, sempre é inversamente proporcional à temperatura do ar, ok? Agora, e o MAF? A variação de resposta do MAF é proporcional à entrada de ar. Claro, quanto mais ar, maior é a alteração de resposta. Com certeza, tá? E aí temos alguns valores que facilitam o diagnóstico. Em marcha lenta, a resposta do MAF é em torno de 0,7 volts. Conforme vai subindo o giro do motor, vai aumentando. Mas olha, ele é muito preciso e muito, né, baixo a variação. Ó, 4.000 giros, 2 volts. Olha, eu saí de marcha lenta, fui até 4.000 giros e a variação foi de 0,7 para 2 volts, quase nenhuma, né? Ou seja, são pequenas variações que já dão a interpretação de mudança da massa do ar. Com essa telinha, já dá para testar o carro, já dá para ter noções de trabalho e testes práticos efetivos lá no veículo. Então, temperatura do ar, 1.6 volts a 34 graus, ele é NTC, aumenta a temperatura, diminui a tensão, diminui a temperatura, aumenta a tensão. Agora o MAF não. O MAF ele é proporcional. Aumentou a vazão de ar, ele vai subindo a tensão. Parte de 0,7 em marcha lenta, chegando até 2 volts com 4.000 rotações por minuto do veículo. Ok? Por aí dá para testar e entender melhor como que o MAF funciona e como que ele é rápido e preciso. A precisão é o ponto forte do sensor de massa de ar. Belezinha? Telinha para vocês do painel de instrumentos desse Ford Focus e, claro, mais uma dica. Por ter uma placa que possui um fio aquecido, devemos sempre nos atentar para que não tenha choque térmico no sensor MAF. Portanto, casos de enchentes, lavagem de motor, podem causar dano nessa peça. Pessoal, aquele fio aquecido é 100 graus acima da temperatura ambiente. Caiu água ali, blau blau, ele vai estourar o fio, quebra, parte o fio literalmente falando.
Mesma coisa que ele vai ter um ar comprimido lá. Não. O máximo que eu posso fazer para limpeza do MAF é com a peça fria, desligado ali, pelo menos meia hora, limpa contato. Aí eu posso. Tá? Posso aplicar limpa contato para tirar oleosidade, uma suposta sujeira, um pedaço de papel que soltou do fluxo de ar. Aí eu posso. Agora, ar comprimido, não. Cutucar com araminho, de jeito nenhum. E choque térmico danifica a peça. Então essa peça geralmente queima em casos de enchente, lavagem de motor e por aí vai. Ok? Muita atenção com esse detalhe. Beleza? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Ford Focus aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plug eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plug eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plug eletrônico usado. Coloque o plug eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plug e o aperte com a chave de 19 mm. O torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!